Começa agora. Diálogos no Jardim das Oliveiras, com Alberto Almeida. Alô, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos começando mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, tudo bem contigo, Alberto Almeida? É com muita alegria que comparecemos agora, pós período de reflexões apuradas em torno daquilo que representou as eleições em todo o país, e agora estamos aí com os campeonatos sendo finalizados, e hoje vamos apresentar, vamos conversar um pouco, tomando essa cultura do esporte, especialmente do futebol do nosso país. A alegria de estar conosco. Que bom. Então, o tema de hoje tem tudo a ver com esse finais de campeonatos aqui. Qual é que é o tema do programa de hoje, Alberto Almeida? No jogo da vida, como ser campeão? Uau! No jogo da vida, como ser campeão? A partir de agora, com Alberto Almeida. Vivemos nestes dias uma experiência que se repete no nosso país dos campeonatos. Aí a Copa Brasil, o clube Flamengo ganhou mais um título, e a torcida maior do Brasil, a segunda maior ou a maior, junto com a do Corinthians, celebrando mais uma vitória. E toda a população de torcedores estão aí atentas e animadas e ainda consumindo a alegria de poder ganhar mais um título da Copa Brasil, quando o Flamengo sobrepôs o Atlético Mineiro lá nas Minas Gerais. Coube-me, portanto, fazer uma reflexão sobre o jogo da vida, comparando com o futebol. O futebol é uma dinâmica que nos é muito familiar, posto que o nosso país ele se apresenta na ponta do futebol mundial, na conquista de títulos. E a cultura ela se instala em todas as famílias. E poderíamos fazer uma pequena análise, comparativamente, metafórica, acerca do jogo de futebol com a vida. E poderíamos dizer mesmo que a vida tem um fluxo. Naturalmente que a vida não é um jogo no qual você se contrapõe a ela não é seu adversário, mas ela é um campo de possibilidades que você precisa estabelecer contato, como se fosse um jogo de autossuperação. Então, nós temos num time de futebol a manifestação exatamente daquilo como nós lidamos com a bola. A bola é o fluxo da vida. Os times, habitualmente, eles se organizam, botando, muitas vezes, um time de futebol com um ataque muito forte para fazer muitos gols, mas, às vezes, a defesa é muito frágil e ele leva muitos gols e acaba cedendo, perdendo para o time que se lhe coloca como opositor. Às vezes o time ele fortalece muito a defesa, mas ele não tem ataque para fazer gol. Ele não leva gol, mas ele não faz gol. É assim que é também na nossa dinâmica existencial diante da vida. Nós somos chamados a levar a bola e fazer mais gols do que levamos. Então é necessário guardarmos uma boa defesa, psicologicamente falando. Nós sustentamos na nossa relação com a vida egoicamente os nossos mecanismos de autoproteção, de defesa, aonde a gente se protege
das nossas fragilidades. Isso é muito saudável. E, à medida que nós vamos nos fortalecendo na nossa defesa, nós vamos substituindo esses mecanismos de autoproteção por outros mais refinados, mas sempre mantendo uma dimensão egóica de segurança. Todavia, não basta vivermos estruturados em cima de defesas para não sofrermos, para não termos prejuízo, para não adoecermos. É necessário avançar. Então, para avançar, a exemplo de um time de futebol, nós precisamos ter um ataque que nos prospecte a colocar a bola no gol, ou seja, nós precisamos fazer realizações, nós precisamos investir no nosso crescimento, nas nossas competências, nas nossas habilidades, a fim de que, em fazendo gols, nós possamos vitoriar sobre nós mesmos, porque a relação no jogo da vida é a gente com a gente, não é a gente contra a vida, nem contra os outros, como habitualmente nós nos colocamos. A misericórdia divina nos favoreceu no campo da existência corporal e ter esse mecanismo de autoproteção egóico que a gente propõe e diz e afirma que é um sistema de autopreservação para sofrermos menos. Mas a vida não é só não sofrer. A vida é poder desfrutar, é poder viver a alegria, é poder desfrutar do prazer. Então é necessário ter um bom ataque, ou seja, termos prospecção, termos a capacidade de avançarmos, para fazermos gols, ou seja, para fazermos vitórias, conquistas, gratificações, celebrações, que vão nos dando condição de poder afirmar de que nós estamos vencendo-nos a nós mesmos, sendo campeões sobre nós mesmos. Porque no âmbito da vida é nós com a gente mesmo e o divino. O divino, para nos ajudar, colocou um técnico. O técnico é como se fosse o nosso anjo de guarda. O anjo de guarda, ele nos ajuda que a gente funcione no campo da vida para que a gente possa melhor aproveitar as experiências. E, ao lado do técnico, que vai sinalizando que a gente tem que se fortalecer no nosso mecanismo de autoproteção para sofrer menos, mas que a gente também tem que avançar e poder fazer realizações nobres, ele vai arrumando-nos, sugerindo-nos, e a gente, como se fosse o time, a gente vai absorvendo essas inspirações para fazer um bom percurso profissional, um percurso religioso, um percurso comunitário, superando-nos dentro do tempo, nos investimentos que vamos fazendo, as nossas próprias limitações e conseguindo avançar, fazendo gols. Gols é avançar no estudo, avançar na profissão, melhorar a nossa graduação, se ela é acadêmica, seguindo a graduação, mestrado, doutorado, às vezes pós-doutorado. Na família, é ter o acasalamento saudável, é poder ter os filhos, é poder educar bem os filhos. Isso são gols. Gols que a gente vai conseguindo fazer com a ajuda do técnico, que é o anjo guardião. Mas há, como na arena do futebol, há torcidas. E as torcidas, algumas são inspirando-nos, celebrando conosco, que são os nossos entes queridos, os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, os nossos familiares que estão bem e nos estimulam a gente a avançar e querem que a gente se proteja para que a gente não faça gol contra. Mas tem aqueles também que se opõem, que são aqueles que nós lesamos, que são aqueles espíritos que nós nos atrapalhamos com eles outrora, que são também as pessoas encarnadas que às vezes nos invejam, não querem que a gente avance, torce para que não dê certo, às vezes jogam coisas no campo, ou seja, garrafas, objetos, às vezes fogos de artifício, para tentar nos impedir de avançar. Na vida temos muita gente que faz isso, tenta nos alcançar para que a gente não cresça, porque tem inveja, não querem ver a gente avançando porque elas gostariam de estar no nosso lugar, ou então elas nos odeiam graciosamente, ou porque a gente as prejudicou no passado, seja espíritos que estejam no corpo, reencarnados, seja espíritos que estão no mundo espiritual. Tem uma torcida contra e tem uma torcida a favor, mas temos o técnico, que é o nosso anjo guardião, que em nome de Deus nos auxilia, e somos o time, que precisamos estar muito atentos para não fazermos um gol contra,
um gol contra, que pode ser a gente se fragilizar e usar droga para tentar nos proteger. Abuso de álcool, de substâncias psicoativas, exagero nos remédios e, às vezes, fazer um gol contra mesmo com o suicídio. Aqueles que não conseguimos lidar bem com a vida, às vezes a gente quer encerrar o jogo e jogar a toalha e sair de campo. Quando a gente sai de campo, é o suicídio. Isso não é bom, não é saudável. No jogo da vida, nós estamos perdendo para nós mesmos. A proposição que essa metáfora nos inspira é de podermos considerar a vida como um fluxo de experiências. Temos que nos proteger para não nos machucarmos. É um mecanismo de defesa. Temos que ter um bom goleiro que segure os momentos mais difíceis. E, às vezes, é a oração, é a meditação que nos sustenta, impedindo-nos de cometer, muitas vezes, um ato que possa estabelecer um gol contra. Mas não basta ter uma boa defesa. É necessário avançar, inspirarmos-nos em novas possibilidades, novas habilidades, treinarmos algumas virtudes, ousarmos no bem, procurarmos ser mais justos. E é necessário, portanto, nessa movimentação, onde a gente se protege da dor e investe no amor, lograr ser campeões. Nós somos campeões quando a gente se autoprotege de nós mesmos, dos sofrimentos, das dores, mas, ao mesmo tempo que a gente se autoprotege, a gente não fica fixado aí. Porque se eu fico fixado aí, eu fico em casa. Eu me escondo de mim mesmo e do mundo para não sofrer. Eu não me exponho. E assim, eu não sofro, mas também eu não vivo, eu não cresço. Tem pessoas que fazem isso indo para o deserto e morando, por exemplo, no meio da floresta, no mecanismo de fuga. Todo o mecanismo de fuga, ele é ruim. É necessário, portanto, além de nós nos protegermos, evitando o sofrimento e a dor, nós avancemos para experimentar a amorosidade. É o ataque. O ataque significa dizer o desfrute da vida. É avançarmos na existência para operarmos aquilo que há de melhor nas nossas competências que vão sendo treinadas, a fim de que possamos fazer muitos gols com os filhos, com a esposa, com o esposo, com o grupo da parentela, com o grupo dos amigos, com o grupo comunitário, com o grupo religioso, com a atividade profissional, como cidadãos. Fazer muitos gols significa dizer que no exercício da competência positiva, das nossas qualificações, nós estamos como espíritos crescendo e nos auto-superando, superando limites, e fazendo isso de tal modo que não só a defesa, o medo de sofrer, nos segure a existência, nos fixando atrás, mas também avançando para que o exercício do amor nos traga o bem-estar, a plenitude, a bem-aventurança, a gratificação que é necessário fazer. Então, na vida, é necessário que possamos combinar essa movimentação. Não basta sair, às vezes, alienadamente, tentando beneficiar, amar os outros irresponsavelmente e, às vezes, enganadamente, e deixando fragilizado-nos na nossa defesa. Mas também não basta a gente só se defender das dores e dos outros sem poder oferecer nada para a vida. Nós precisamos pegar o fluxo da vida, a bola, ou seja, o fluxo da nossa energia, protegermos-nos, sobretudo de nós mesmos, para não ficarmos sensíveis ao grupo da torcida que nos quer desqualificar, nos jogar para baixo, nos agredir, mas protegermos-nos para que possamos sedimentar na nossa proteção, na nossa defesa, na nossa autorregulação, a possibilidade de termos energia suficiente para levar a bola para frente e fazermos inúmeros gols, gols de fraternidade, gols de solidariedade, gols de amizade, gols de exercício parental no campo da conjugalidade, no campo da paternidade, da maternidade, no campo da filiação, amando nossos pais, nossos avós. Se conseguirmos fazer isso no coleguismo da atividade profissional, sendo um pouco mais dativos, um pouco mais generosos, um pouco mais gentis na existência, isso são inúmeros gols que fazem com que o time ganhe no repertório da sua caminhada, mude de status. Numa linguagem do nosso esporte brasileiro, é como a gente saísse da Série D para a Série C, da Série C para a Série B, da Série C
B para a série A, ou seja, para a elite. Aqueles que estamos na elite são os espíritos nobres, são tão poucos. É aqueles que conseguimos, de algum modo, nos vencer e conseguimos, então, desfrutar da alegria de viver uma vida que é uma vida gostosa de ser vivida, que não é só igual a sofrimento. A psicologia, de um modo geral, ela olha muito para a dor, para o sofrimento, na sua ancestralidade. Ela olha muito simples, muitas vezes para o trauma, para a inibição, para a deficiência, para a castração. Mas, mesmo na psicologia, com pós-Segunda Guerra Mundial, veio a psicologia humanística, que pôde propor ao homem olhar os seres humanos com os aspectos que são saudáveis. E depois a psicologia transpessoal, que trouxe como um movimento o olhar de que a vida não é só sofrimento, a vida é amor, não é só castração, é habilidade, não é só negação, é positividade, não é só dor, é também o exercício do dom, de poder exercer virtudes. Então, esse olhar que a medicina, a psicologia, a pedagogia, a administração vem fazendo em torno desses novos olhares psicológicos, transpessoais, humanísticos para a humanidade, nos enseja hoje qualificar a nossa existência e podermos olhar para as nossas vidas com esse olhar mais ousado. O Espiritismo se identifica muito com essa percepção, para nos dizer que devemos levar uma vida sem ser cultores do sofrimento, sem ficarmos no sadismo, fazendo os outros sofrer, ou no masoquismo, sofrendo, achando que a gente evolui, aplicando-nos sofrimento, fazendo gols contra. Não, não é assim. Autoprotegermos-nos, fazermos com que a nossa regulação de considerar os nossos limites e as nossas vulnerabilidades é de bom tom, para que não demos um passo maior do que a perna, ou seja, para que a gente circule a bola com sabedoria. Mas é necessário, para além disso, olhar a vida com otimismo, cultivarmos um olhar mais terno da existência, vivermos mais compassadamente, ou seja, passar a bola com mais sabedoria e não com violência, não chutar para o gol para longe, para fora, lá perto da bandeira de escanteio, não. Pegarmos a bola e fazermos essa costura do ponto de vista da linguagem do cristianismo, das virtudes, para podermos colocá-la no gol, aonde nós vamos exercer, com os gols que fazemos, a legitimação de que a vida é uma grande conspiração para o bem, e não uma forma de se negar ou de fugir da dor, de que a vida é um convite ao desfrute, e não apenas a saída do sofrimento, de que a vida é algo maravilhoso porque somos todos, no campo da vida, aprendizes, superando limites, nos defendendo das nossas vulnerabilidades e criando possibilidades, qualificações, dotações diferenciadas para que possamos crescer e sairmos, portanto, do lugar onde nós estamos, do nível de consciência em que nós nos estamos, para um nível de consciência mais refinado, como o time de futebol que sai das séries mais limitadas no rumo da Série A, sem nenhuma presunção, mas com consciência de que no jogo da vida, fazer gol é necessário transformar a dor em dom, é necessário transformar limites em possibilidades novas e de olhar para o sofrimento de uma forma mais criativa, ressignificando-o, para que o aprendizado se estabelecendo em nossas existências, a gente possa avançar, sendo campeões em relação a nós mesmos e não sobre os outros. E irmos para a torcida, celebrar a nossa vitória e podermos comungar com aqueles que caminham conosco a grandeza que é a vida, a existência, e reverenciarmos o técnico, que é o nosso anjo guardião, que representa a figura do divino na nossa existência diária. Alberto Almeida, aqui hoje trazendo o tema no Jogo da Vida, como ser campeão. E Alberto Almeida tem já duas participações aqui
O Paraguaçu Silva Dias está em Alagoinhas, na Bahia. Alberto Almeida, na verdadeira vida espiritual, em estarmos encarnados, já somos vitoriosos? E a Sandra Marinho traz uma outra questão aqui também, Alberto Almeida. Alberto Almeida, como podemos compartilhar essa reflexão em uma sociedade tão materialista e com índices de suicídio tão elevado? Alberto Almeida. Estar no corpo é uma expressão da misericórdia divina. Porque a gente fez tantas falcatruas como um aluno indisciplinado, rebelde, que falta às aulas, que bate nos colegas, que agride os professores, que, a bem da verdade, se fosse valer uma justiça implacável, nós éramos expulsos de todas as escolas. Mas Deus é tão bom que Ele nos concede a possibilidade de retornarmos a uma escola mais adequada à nossa necessidade e podermos, como alunos revoltados, resistentes, incompetentes e refratários, encontrarmos um lugar onde a gente possa vencer-nos, um pedagogo, um psicólogo, um professor que possa nos ajudar a que a gente possa reformatar a nossa conduta diante da vida. E assim é o que Deus faz. Nos dá um corpo, que é uma escola, nos oferece os pais, que são os nossos professores, na maternidade e na paternidade, e nos oportuniza numa escola que já não é mais aquela de excelência que frequentávamos, que tínhamos conforto, que tínhamos aconchego. É uma escola que agora se nos apresenta com limitações, às vezes o corpo com limitações, com deficiências. É porque a gente usurpou tanto da vida que a gente só merece mesmo um corpo com as características que ele traz. Nascemos numa classe social, às vezes, muito desfavorecida, com um corpo doente desde o nascimento, ou logo cedo, pós-infância ou durante a infância, a gente adoece com uma doença crônica. E, às vezes, temos uns pais, às vezes, nem sempre amorosos, às vezes, um mais implacável, um mais ríspido, um mais duro, ou então um ausente, que desencarnou e a gente vive uma orfandade. Mas tudo isso veio ao encontro das nossas necessidades, de alunos repetentes. O corpo é uma concessão divina nova e sempre nova para que a gente possa reaprender o mal aprendido ou aprender ainda o não aprendido. É, portanto, sempre um motivo de reverenciar a vida, termos a nossa dimensão corpórea. A outra questão, qual é a outra questão, Damião, que a nossa companheira levantou? Além do Paraguaçu. Além do Paraguaçu, deixa eu voltar aqui, porque ela trouxe a questão dos desafios que estamos vivendo, né? Com todo o materialismo. Agora, isso. De fato, nós vivemos uma vida hoje extremamente hostil. Há uma cultura bélica, não é bélica só dos países em guerra, mais de 40 guerras temos hoje no mundo, mas é a belicosidade nas nossas relações. Estamos armados e não amados. Nós nos armamos e não nos amamos. E assim, armado que estamos e não nos amando como deveríamos estar, a gente se volta contra os outros na fila de ônibus, dentro do metrô, na avenida, com um transeúnte ali passando. Ali estamos sempre vulneráveis a uma situação, às vezes, desafiadora de um assalto. A vida, portanto, hoje, você não pode vestir uma camisa do seu time, porque você pode encontrar um opositor da torcida que se coloca como sua inimiga e você como inimigo da dela. Então, o mundo ele ficou muito desafiador porque as nossas relações endureceram, cristalizaram. Nós ficamos muito belicosos. E hoje tudo é motivo de briga. É na escola os alunos que passaram a desrespeitar os professores. É as torcidas que às vezes não conseguem frequentar o mesmo estado no confronto dos seus times, porque eles não olham o outro como um adversário, eles olham o outro como inimigo.
e agenciam nas torcidas organizadas os horrores das agressividades que levam habitualmente à morte. Nós observamos igualmente, em todas as áreas da cultura humana, da atualidade, esse convite a que possamos fazer uma reflexão. Parece que a pandemia teve esse objetivo de nos colocar um pouco mais silenciados, observando a finitude da vida, observando que um vírus é capaz de paralisar o planeta, mas nós não aprendamos muito, não. Parece que não foi suficiente um quadro pandêmico para nos acordar. Continuamos dormindo, através da ausência de habilidades que não conseguimos conquistar ou desenvolver, ou que negligenciamos, e com o superuso das nossas estratégias que fazem da nossa vida uma vida sempre de paranoia, estar sempre preocupado e ocupado com alguém que venha nos prejudicar. A gente sai, tem medo do vizinho, tem medo da rua, tem medo do taxista, tem medo do Uber, tem medo, porque hoje qualquer coisa se transforma numa confusão, numa briga e não poucas vezes em agressões físicas que levam, em inúmeras ocorrências, ao êxito letal, ou seja, à morte. Vemos dentro de casa também o desafio quando não conseguimos coabitar em regime de pacificação. Há, portanto, pouca solidariedade entre os irmãos, os esposos vivendo o individualismo, um feminismo, às vezes, que se mostra mais machista do que os machistas. Enfim, essas contradições que fazem parte da humanidade, onde um grupo é colocado contra o outro, onde o olhar de compaixão e de acolhimento das diferenças se faz muito escasso e, portanto, o inverso se estabelece. As agressividades negativas comparecem e, assim, nós vivemos um mundo que é um mundo desafiador. Todavia, eu quero dizer que, a despeito desse mundo desafiador, é a oportunidade que a gente tem de treinar as nossas habilidades. A fé, a compaixão, a tolerância, a indulgência, a paciência. Esse mundo assim, que é um mundo extraordinariamente agressivo, ele testa a nossa bondade. Ele avalia o quanto eu estou vivendo uma vida mais consciente de que a amorosidade é o grande trunfo que eu devo utilizar para não embarcar na manada que vai, às vezes, desconcertadamente na direção de um abismo e poder, assim, viver uma vida mais saudável, socialmente, individualmente e familiarmente. Primeiro, eu queria agradecer, muito obrigado a todos que estão participando aqui com a gente, mandando mensagens aqui. Você pode, né, participar aqui com a gente, você pode acompanhar no YouTube, no Facebook, trazendo ali no chat suas questões, participando aqui também do WhatsApp da Rádio Boa Nova da TV Mundo Maior. Muito, muito obrigado a você que participa com a gente em mais esse Diálogos no Jardim das Oliveiras. Daí a resposta para você, Sandra Marinho. E Ana Zandonai, Alberto Almeida, ela diz o seguinte: é através das atitudes corretas que buscamos fazer os gols do nosso trajeto terreno. Com o tempo, vemos o quanto erramos nos passes do gol. E a Elaine Silva, apesar de todas as pedras e espinhos que nós mesmos colocamos em nossa existência, mas é a vida que é bonita e é bonita, como já dizia Gonzaguinha, Alberto Almeida. É isso mesmo. A primeira internauta falou muito bem. Às vezes a gente não faz gol porque a gente fica com a bola da vida, que tem o seu fluxo, muito conosco. Egoisticamente, a gente não passa a bola. A gente não é capaz de poder compartilhar o fluxo da vida com aqueles que caminham conosco. Assambarcamos os bens, as oportunidades e o tempo. Monopolizamos as circunstâncias. Cerceamos as pessoas sem deixar com que elas coparticipem da delícia que é poder de conviver na amorosidade. E assim, vamos levando uma vida individualista, uma vida personalística, mas individualística, e
fazemos do personalismo e não da personalidade um jeito de viver. O egoísmo, que fica a serviço do orgulho, faz com que a bola fique só no nosso pé e a gente não consiga driblar ninguém, porque a gente mesmo tropeça sobre a bola, a gente não consegue passar a bola para o outro para fazermos uma tabelinha ou fazermos uma jogada de mestre, de classe. Não conseguimos fazer isso porque a gente não larga a bola. A gente, com a linguagem esportiva, a gente é o dono da bola. O dono da bola é o egoísta. Ele segura a bola demasiadamente. Na vida, a gente faz isso. E quando a gente segura com o egoísmo, com o orgulho, a serviço só de nós mesmos, do nosso ego, nós experimentamos, portanto, o fracasso de não conseguirmos fazer gols. Mas a vida, como disse a segunda internauta, ela é um convite ao desfrute, porque ela é bonita. A maravilha que é a vida, posto que ela sempre tem o objetivo de nos colocar para adiante, para avançarmos. Se nós não avançamos, é por conta da nossa resistência, é porque estamos dormindo, estamos cegos e não conseguimos entender de que a bola tem que ir para frente, de que a vida ela é sempre um desenho que nos chama a atenção para que possamos estabelecer o próximo passo, a próxima passada, na direção do objetivo do alvo. Todos precisamos compreender que a vida tem um sentido. E se não temos um sentido na vida, a vida não faz sentido. Então, alguém que está com a bola é o gol. O objetivo é o gol, fazer o gol. No campo da existência, eu tenho que saber onde é que está a trave, aonde eu devo que fazer o gol profissionalmente, afetivamente, familiarmente, corporalmente. Onde é que está o gol? Qual é o meu objetivo? É emagrecer? É fazer diminuir minhas taxas de colesterol? É controlar um pouco a diabetes, que já ficou desconcertada por desaviso, por desatenção ou por genética? Aonde está o objetivo profissional? Qual é o próximo passo profissional que eu devo dar no campo do exercício da minha atividade? Como eu a faço? Como eu faço a minha atividade profissional? Do ponto de vista familiar, eu estou solidário com aqueles que estão limitados? Eu estou antenado com aqueles que caminham conosco? Qual é a minha dinâmica no âmbito familiar de acolhimento àqueles que estão em regime de necessidades especiais ou aqueles que estão numa situação, às vezes, desfavorável? Esse olhar no campo do objetivo pelo qual nós nos movemos, que deve ser sempre um objetivo nobre, justo, verdadeiro e ético, do ponto de vista da nossa existência, da nossa caminhada, se temos alinhavados bem isso, a vida é uma maravilha, ela é bela, porque mesmo o adoecimento, que me faz observar a minha autodepuração, é um objetivo, é um sentido que a vida me deu. Não tenho uma doença de nascença que não tenha um sentido. Toda doença que vem desde a minha infância, ela tem o objetivo existencial de depuração, de purificação, me ensinando algumas virtudes negligenciadas no passado. É a recuperação de crimes perpetrados no passado. E por isso eu venho com um corpo, trazendo as marcas da correção. Não é da punição, é da correção, da reeducação. Quando eu tenho esse olhar de que a vida tem um sentido, de que a doença tem um caminho, e eu preciso entrevê-la, então a vida passa a ser maravilha, como diria a Gonzaguinha, é linda, mesmo que compareça o sofrimento físico, uma perda familiar, às vezes um destrambelho no campo profissional, mas se eu estou alinhado no fluxo da vida, jogando a bola do amor na direção certa, tudo que me acontece faz com que eu possa dizer que a vida é uma grande celebração e de que ela é maravilha, linda, linda e linda. E interessante, né, Alberto Almeida, quando a gente vai lembrar de Gonzaguinha, né? Aí eu parei, a hora que ela falou da música do Gonzaguinha, eu fui lembrar de uma outra música, do Are the Champions, né, do Queen, né, que tem um trecho lá em português: nós somos os campeões, meus amigos, e nós continuaremos lutando até o fim, nós somos os campeões, you are the champions. Mas tem mais uma pergunta aqui, uma participação da Tânia Moretti, a frase:
Estamos nos armando e não nos amando. Resume perfeitamente a situação que estamos, Alberto Almeida, vivenciando, nos armando de pensamentos, de palavras e atitude que nos ferem, enquanto que a regra geral seria nos amarmos uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Tenhamos bom ânimo, fé e esperança. Telemorete aqui, Alberto Almeida. Se uma pessoa ama, ela é capaz de neutralizar o ódio de milhões, diria Mahatma Gandhi, que, na sua atitude de pacifista, conseguiu liberar a Índia aos milhões daquele punhado de milhares de ingleses que dominavam a Índia como uma colônia. E o fez se levantar uma arma na sua marcha pacífica, na sua caminhada na direção do sal, aonde ele fazia essa marcha de forma silenciosa e mediante uma desobediência civil, um protesto contra aqueles que os exploravam, os ingleses, Gandhi conseguiu a liberação do povo indiano, do takame, das garras do Império Inglês, sem disparar um tiro, sem empunhar uma escopeta, sem levantar uma flecha, caracterizando-nos, portanto, de que quando nós exercemos a capacidade de amar, nós estamos usando os recursos mais nobres e mais intensos que podem nos gerar a posição de campeões dos campeões, como você fez menção ao grupo Queen. É necessário exercer o amor como sendo a nossa única estratégia capaz de resolver todos os problemas que enfrentamos, seja biológico, emocionais, mentais, espirituais, sociais, ecológicos, eles passam pelo exercício da amorosidade. Não é sem razão que o Espiritismo evoca a figura de Jesus como sendo o espírito mais perfeito que a Terra recebeu na Terra, encarnado, para nos servir de referência, de modelação, de norte. Jesus é o nosso portal. E a figura de Jesus é o exercício do amor que, como virtude, se corporificou. A fala, a ação de Jesus, o jeito de lidar com as pessoas, nos é grandemente o laboratório através do qual nós podemos nos ver no exercício de comparecimento para treinar essas habilidades. Eu sei que nada é mágico e não se ganha uma virtude de graça. Requer suor, exercício repetido, decisão, esforço, persistência, para que possamos conseguir aurir essa possibilidade de que o amor tome conta da nossa vida e vença, não o outro, vença-nos os limites, vença-nos as vulnerabilidades, vença-nos para nos prospectar numa atitude diante do mundo como um luzeiro. E aí, se nós amamos, a nossa esposa, o nosso esposo ficarão beneficiados, os nossos filhos serão imediatamente contaminados, contagiados pelo amor. A atividade profissional terá um profissional que não é só um técnico, que é um ser humano integral, que consegue exercer uma afetividade ao lado da técnica, juntando emoção e ação na tarefa de uma forma diferenciada. Nós seremos aqueles que, na via pública, conseguiremos ser muito mais do que um cidadão, conseguiremos ser um homem de bem, o homem justo, que se movimenta e aonde ele está, ele é capaz de fazer a diferença. E não vai fazer a diferença por ter dinheiro, por ter poder, por ter cargo, por ter prestígio. Ele vai fazer a diferença porque ele detém a riqueza maior que alguém pode aspirar, é a capacidade de amar. Quando amamos, nós estamos no caminho certo de sermos os campeões da existência, da nossa existência. Deixa eu trazer mais amigos aqui que estão participando com a gente. Muito, muito obrigado. A Mariana Farias pegou também um trechinho aqui da música do Kim, Somos os Campeões. Não há tempo para perdedores, porque somos os campeões do mundo, Alberto Almeida. Então,
não há tempo para perdedores, porque a vida é uma conspiração que nos leva à vitória conjunta. Não é a vitória de um sobre o outro. O mecanismo competitivo que se faz no âmbito político, no âmbito desportivo, que se faz no âmbito da escola, dos concursos, eles são fases que vão nos ensinar a necessidade de nós nos autossuperarmos. Mas o mundo caminha para uma organização de interação mais cooperativa, aonde o ato de ser com o outro de uma forma mais solidária nos ensejará uma união de forças e não uma disputa de quem sobe no pódio. Eu lembro-me de Federer, quando ganhou uma das competições, o seu rival, Nadal, o espanhol, ele, ao receber a medalha que daquele torneio lhe conferia o primeiro lugar, ele disse: que pena que não há espaço para dois vitoriosos. Ele, nessa atitude, ele dizia exatamente aquilo que estamos dizendo. Que pena que no mundo a gente tem que botar um como vencedor. Ele reconhecia em Nadal tão competente quanto ele, tão merecedor da vitória quanto ele. Esse é o mundo que nós estamos caminhando. O mundo onde a gente divide as virtudes e aonde a gente minimiza as incompetências, ajudando aquele que está nos nossos lados. Então, essa cumplicidade solidária, esse processo de intimidade no exercício do amor, do amai-vos uns aos outros, vai permear o mundo e vai nos fazer pessoas que não são lobos uns dos outros, mas de que somos irmãos, fazendo menção à fala de Jesus, que dizia que Deus era o Pai de todos nós, Pai nosso. E aí já não conseguiremos mais disputar etnias, raciais, ideologias, classes sociais, prestígio, competências técnicas, porque estaremos olhando o mundo de uma forma diferente. Alberto Almeida, aqui ainda tem a Edith Silva, pensamentos de amor, de Jesus, ilumine e abençoe todo o planeta, tem que ser uma constante em nossas vidas, gratidão. E a Irineide, da Vila Costa Melo, São Paulo, diz, bom dia, Alberto Almeida, que delícia ouvi-lo, que tem, de uma maneira tão simples, nos mostra para que viemos, gratidão. E essa rádio é minha companheira de todos os dias, aprendo muito com você, parabéns. Mensagem final, Alberto Almeida. No jogo da vida, a vida flui, quer queiramos ou não. Sejamos aqueles que navegamos no rio da vida como alguém que sabe manejar as velas e sabe se valer da adversidade do vento que aqui e acolá pode soprar de uma forma menos favorável. Manejando as velas, nós vamos para onde nós queremos, porque temos um sentido existencial. E no fluxo da vida, nós haveremos de encontrar muitos pares e não comparsas, muitos amigos e não aqueles que se contrapõem a nós como inimigos. Haveremos de transformar os ditos inimigos em apenas aqueles que pensam diferente da gente, e eles apenas nos ajudam a melhorar a nós mesmos, de que a nossa encrenca não é com eles, é conosco mesmo. Se eles se encrencarem conosco, a escolha é deles, se encrencarem com eles mesmos em relação a nós, mas nós mesmos, nós não nos encrencaremos com eles, porque o nosso compromisso é de autossuperação, avançar na direção de sermos pessoas melhores que nós mesmos, mais amorosas do que nós mesmos, superando os nossos próprios limites e multiplicando os gols para ganhar a vida de goleada e sermos os grandes campeões da nossa existência corporal. Porque quando deixarmos o corpo, ou seja, quando sairmos do campo da existência física, nós haveremos de ser carregados pela torcida que vai nos erguer e vai celebrar a vitória de termos sido aqueles que no time da nossa própria existência fizemos muito gols, ganhamos de goleadas, sem precisar ofender, machucar, magoar
ninguém. Seja você, portanto, um goleador, um campeão, e seja você aquele que faz isso porque sabe manejar a bola com extrema amorosidade. Olha, a gente está encerrando mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. E olha, para encerrar, eu tenho José Maria Bombordo, que diz o seguinte: maravilha de tema, Alberto Almeida, muito bem abordado, muito grato. É isso, toda semana você nos acompanha aqui ao vivo em mais um Diálogos no Jardim das Oliveiras. Alberto Almeida, até semana que vem. Gratidão, gratidão, gratidão. Você acompanhou Diálogos no Jardim das Oliveiras com Alberto Almeida.